Dia 263, Romanos capítulo 6 ao capítulo 9. No capítulo 6, Paulo começa fazendo a pergunta retórica se devemos continuar pecando para que a graça de Deus abunde. Sua resposta é enfática: de modo nenhum. A graça de Deus não é uma licença para viver no pecado, mas uma libertação do poder do pecado. Paulo explica que através do batismo os crentes são identificados com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Isso significa que a velha natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo, e os crentes agora devem considerar-se mortos para o pecado. Paulo contrasta a escravidão ao pecado com a liberdade em Cristo. Ele encoraja os crentes a oferecerem-se como um instrumento de justiça em vez de pecado. A liberdade em Cristo não é uma liberdade para pecar, mas uma liberdade para servir a Deus e viver em retidão. Paulo usa a analogia de ser escravo do pecado ou do serviço à justiça. Ele exorta os crentes a se submeterem à justiça de Deus e a viverem de acordo com os princípios do reino de Deus. Ele lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele enfatiza a diferença entre as consequências do pecado e as recompensas da justiça em Deus. No capítulo 7, Paulo usa a analogia do casamento para ilustrar a relação entre a lei e o crente. Ele descreve como a lei tinha jurisdição sobre uma pessoa enquanto ela estava viva, mas quando a pessoa morre, ela está livre da lei. Isso se aplica à relação entre o crente e a lei de Moisés. Paulo descreve a luta interior que ocorre quando alguém deseja fazer o bem, mas encontra a resistência do pecado. Ele usa sua própria experiência como exemplo, destacando a frustração que surge quando a pessoa quer fazer o que é certo, mas o pecado a impede. Paulo enfatiza a natureza pecaminosa inerente à humanidade e como a lei revela o pecado e a sua gravidade. Ele explica que a lei é santa, mas o pecado habita nas pessoas, tornando-as escravas do pecado. Ele declara que a libertação do poder do pecado é encontrada em Jesus Cristo. Ele exulta na graça de Deus que liberta os crentes da condenação do pecado. Embora a luta contra o pecado possa continuar na vida do crente, a vitória sobre o pecado é assegurada por meio de Cristo. Paulo expressa sua gratidão a Deus por essa libertação, destacando que agora ele serve a Deus de todo o coração, não sob o jugo da lei, mas no poder do Espírito. No capítulo 8, Paulo começa enfatizando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele destaca a liberdade que os crentes têm em Cristo, não mais sujeitos à condenação do pecado. Paulo contrasta a lei do Espírito com a lei do pecado e da morte. Ele explica como o Espírito Santo capacita os crentes a viverem de acordo com os princípios de Deus, libertando-os do domínio do pecado. Paulo fala sobre a adoção dos crentes como filho de Deus. Eles podem chamar a Deus de Abba Pai e têm uma herança eterna com Cristo. Paulo descreve a criação como aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, quando a redenção será completa e a criação será restaurada da corrupção. Ele destaca o papel do Espírito Santo na vida do crente, intercedendo por ele, ajudando-os em suas fraquezas e conformando-os à imagem de Cristo. Paulo enfatiza que nada pode separar os crentes do amor de Deus, nem tribulação, nem perseguição, nem perigo, nem espada. Eles são mais do que vencedores por meio de Cristo. Ele conclui ressaltando a segurança dos crentes em Cristo e a certeza de que nada pode separá-los do amor de Deus. No capítulo 9, Paulo começa o capítulo expressando sua grande tristeza e angústia em relação ao seu próprio povo, os judeus, que em grande parte não aceitaram Jesus como Messias. Paulo destaca que os judeus tinham uma posição especial como povo eleito por Deus. Eles receberam as promessas e as alianças de Deus, incluindo a promessa do Messias. Ele argumenta que a eleição não é baseada nas obras humanas, mas na soberania de Deus. Deus escolheu alguns para a salvação, independentemente de seus méritos, para cumprir seu propósito soberano. Paulo usa o exemplo de Esaú e Jacó para ilustrar como Deus escolheu Jacó antes mesmo de seu nascimento, demonstrando sua soberania na eleição. Paulo enfatiza que Deus é misericordioso e compassivo. A sua escolha não exclui a possibilidade de misericórdia para com aqueles que não foram escolhidos inicialmente. Paulo prediz que muitos judeus rejeitaram Jesus como Messias, enquanto os gentios seriam aceitos mediante a fé em Cristo. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.